tarde a todos. Interessante, né, essa psicografia aqui, recebida em 2005, poderia ter sido em 2019, né? Perfeitamente atual, né? Onde fala aqui especialmente do trecho que fala sobre os políticos aqui, ó. O mundo está mudando, não julguem os políticos. Os verdadeiros espíritas cristãos não podem criticar como os outros. Temos que orar, rezar por esses que estão errando e rezar para aqueles outros acertem, para que aqueles outros acertem. E essa psicografia aqui veio do irmão Roger, que é um trabalhador lá da casa, em Blumenau, falando exatamente sobre esse capítulo aqui do Evangelho do Espiritismo, que fala caridade para com os criminosos. E caridade é um assunto recorrente, se nós formos ver na Bíblia, né? Em qualquer ensinamento religioso, fala sempre na caridade. A caridade como sendo um meio de a gente se conectar com Deus. Só que muitas vezes isso fica um pouquinho distante da compreensão nossa, lógica. Pelo menos para mim, eu preciso muito da lógica para poder entender o caminho que me leva até ali, né? Aqui, em um determinado momento, ele fala o seguinte, sobre o julgamento, né? Ó, vamos ficar atentos para que, em vez do vício do julgamento, tenhamos o hábito de não julgar, de ver o melhor lado, e não perder a boa intuição. Aí fiquei pensando, o que a intuição tem a ver com isso? E aí depois, pensando e lendo a respeito, tentando entender, eu fiz uma comparação. Sempre o amor é silencioso. Uma palavra de amor, um gesto de amor, ele é silencioso, ele é suave, certo? Ao passo que o ódio, manifestado na forma de pré-julgamento, por exemplo, ou preconceito, ele é barulhento, né? Ele faz um estardalhaço. Então, por que eu criei essa comparação? Para que a gente possa entender qual é o efeito que isso faz. No momento em que eu, através do julgamento, e o julgamento, vamos entender aqui, que ele sempre vem seguido de preconceito, de ódio, de despeita, de inveja, né? Então, sempre o julgamento, ele é barulhento. Mas é barulhento para mim, certo? Eu crio barulho, e com o barulho que eu crio através desse tipo de comportamento, e através desse sentimento e das emoções que eu crio a partir daí, eu paro de ouvir o amor, na forma de intuição. Porque se fala muito, e é importante que se fale bastante disso, na nossa vida ninguém está sozinho, todos nós temos um guardião, e todos nós recebemos ajuda, se assim nós permitirmos. Como é que a gente permite que essa ajuda chegue até nós? No momento em que a gente faz silêncio, no momento em que a gente para de fazer esse estardalhaço do julgamento, do preconceito, do ódio, do ressentimento, do rancor. Quando a gente para com esse estardalhaço, a gente para de fazer barulho, aí a gente começa a ouvir os bons conselhos. E muitas vezes, na verdade, o que a gente precisa na vida são bons conselhos. Via de regra não, sempre, todos nós temos um anjo guardião que nos acompanha desde quando a gente reencarna aqui e muitas vezes já nos acompanha várias encarnações. São sempre espíritos superiores a nós, sempre estão numa escala evolutiva mais avançada, ou seja, são sempre espíritos que estão em melhores condições, muito melhores condições do que nós, ou seja, em melhores condições de demonstrar esse amor, de querer ajudar de verdade. Então, eles estão o tempo todo tentando nos ajudar, através da intuição. Sabe aqueles pensamentos que nos vêm, né, que a gente não sabe de onde, mas que vão nos orientando. Todo dia, quando a gente sai de casa, a gente mergulha num caldeirão de oportunidades. Botou o pé na rua, aliás, quando acorda já, né? E elas vão batendo na gente, vão esbarrando, a gente já falou sobre isso várias vezes, mas é assim. Só que a gente não enxerga. A gente passa a enxergar mais claramente quando alguém vai nos mostrando o caminho. Então, quando a gente está aberto a essa intuição, a gente enxerga as oportunidades. E olha, uma oportunidade
basta uma boa oportunidade que a gente enxerga na vida, de um caminho a seguir, seja de uma profissão, seja de um relacionamento, o que for, de uma conduta, ela pode valer a nossa vida inteira, pode valer a felicidade da nossa vida. Ao passo em que, se eu não ouvir essa intuição, eu posso arruinar a minha vida. Posso literalmente arruinar a minha vida, por não ouvir, por não dar acesso a essa ajuda a qual todos nós temos acesso, em tese, né? Porém, às vezes, pelo barulho que a gente faz, pelo julgamento, a gente acaba não ouvindo essa voz silenciosa, suave, da ajuda incondicional que a gente recebe ou receberia o tempo todo. Isso foi ficando mais claro. Eu separei aqui olha como é interessante, né? Isso aqui é um trecho de uma entrevista feita por uma psicografia na Revista Espírita. Isso aqui foi publicado na Revista Espírita, mas também tem no livro O Céu e o Inferno, que é um dos livros da codificação. Isso aqui é de 4 de outubro de 1864. Aqui é um criminoso francês que foi condenado à morte após vários homicídios. O sobrenome dele é J. Latour. Lá no livro do Céu e Inferno tem o nome completo. E aí aqui ele foi trazido para uma mesa mediúnica para dar algumas informações pouco depois dele ter sido condenado, né? Eu não sei se ele foi decapitado, mas ele foi morto, enfim, né? Ele foi executado, né? Eu não sei como é que foi a maneira ali e tal. E aí, uma das coisas que ele fala é o seguinte, eu vou ler o trechinho aqui para vocês, olha só. Os discursos sobre as penas do inferno produzem pouco efeito sobre o espírito dos culpados, que não acreditam em todas as imagens, que são apavorantes para crianças e para os homens fracos. Ora, um grande malfeitor não é um espírito covarde. E o medo da polícia age mais sobre ele do que o relato dos tormentos do inferno. Eis porque todos os que me lerem, serão tocados por minhas palavras, por meus sofrimentos, que não são suposições. Não há só um sacerdote que possa dizer, eu vi o que vos digo, eu assisti às torturas dos danados. Mas quando eu vier dizer, eis o que se passou após a morte do meu corpo, eis o que foi o meu desencanto ao reconhecer que não estava morto como tinha esperado. E o que eu havia considerado como o fim dos meus sofrimentos era o começo de torturas impossíveis de descrever. Então mais de um parará à borda do precipício onde ia cair. E cada infeliz que eu parar, assim, na via do crime, servirá para resgatar uma de minhas faltas. É assim que o bem sai do mal e que a bondade de Deus se manifesta por toda parte, na terra como no espaço. Aí, eu comecei, por aqui dá para entender a lógica desse negócio todo, né? E por que tanto o irmão Roger, nessa psicografia, como aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, recomenda amai os inimigos, não julgais. É um negócio difícil, né? Vai falar sobre um assassino, é difícil a gente não sentir raiva, a gente não pré-julgar, só que a gente não sabe o que se passou e o que o conduziu até ali. Júnior, mas nada justifica a violência, ok. Alguém aqui sabe se já não foi um criminoso? Alguém pode me garantir isso? Ninguém pode. Quer ver? E é muito fácil a gente errar os julgamentos. Eu estava assistindo uma palestra com um padre da Igreja Católica. E ele fez um exercício que eu achei muito interessante, vou tentar reproduzir aqui para vocês. Vamos lá. Vamos imaginar a seguinte cena. Um cidadão de uns 30 e poucos anos, vamos botar 35 anos, muito forte, montado num cavalo, com um laço na mão, puxando uma criança de 6 anos, arrastando uma criança de 6 anos. Tum. Agora imagine essa foto numa capa de jornal, ou num site aí na internet. Que título teria? Ou então,
O que você comentaria com alguém, com um amigo, com alguém que está do lado aí, quando visse essa manchete no jornal? Olhasse a foto ali, o que vocês iam dizer? Hã? Crueldade. Né? Nossa, uma criança sendo puxada por um laço. Mas, assim como dá para bater foto de tudo, dá para filmar tudo, né? Então vamos imaginar aí que teve, só que no dia seguinte, né, dessa publicação aí, foi publicada uma filmagem de uns 3 minutos aí. Aí deu para ver aquele cidadão montado no cavalo, cuidando do gado num curral. Ele ia tratar do gado, vacinar, não sei o que era. E aí, eis que a sua esposa, aos gritos, desesperada, grita com ele: fulano, nosso filho vai cair lá da pirambeira. E tinha então um precipício, distante de onde ele estava, que era cercado, mas um animal havia rompido a cerca, e ele ia cair, eram uns 25 metros de altura mais ou menos. Lá embaixo passava um rio com muita correnteza, e pedras inclusive. O que ele fez? Ele só teve tempo de correr e laçar, antes que o filho dele, de 6 aninhos, caísse lá na água. E aí, qual é o título para a cena agora? Para o vídeo? A cena é a mesma. Herói, né? Antes era? Cruel. Agora é herói. A cena não mudou. Absolutamente. É exatamente a mesma cena. Só com um pouquinho antes e um pouquinho depois, né? E aí a gente entendeu o contexto. Viu como é grave os nossos julgamentos? Porque a gente julga fotografia da vida das pessoas. E, na verdade, a nossa reencarnação aqui nada mais é do que uma fotografia. Se nós formos considerar a eternidade, se nós formos considerar que nós somos imortais e considerando a eternidade, isso é uma fotografia, aliás, 3x4, né? Bem pequenininha, do que nós somos. Então, por que eu vou gastar tanta energia julgando? Se eu estou vendo uma fotografia, eu estou vendo um momento da vida das pessoas, um momento. Não, mas ele sempre é assim desde criança. É um momento. É um momento, algo que o conduziu até ali. Eu vou mais adiante. Olha aqui, ó. Esse mesmo criminoso lá, olha o que ele diz mais adiante. Porque ele foi invocado várias vezes, em várias reuniões mediúnicas, e foi falando sobre a experiência dele com o intuito de ajudar, né? Como ele já havia dito ali. Deixa eu ver. Se os culpados da terra pudessem me ver, como ficariam apavorados com as consequências de seus crimes, que, ocultos aos olhos dos homens, são vistos pelos espíritos como a ignorância. São vistos... Desculpa, eu estava pensando em outra coisa aqui. Se os culpados da terra pudessem me ver, e como ficariam apavorados com as consequências de seus crimes, que, ocultos aos olhos dos homens, são vistos pelos espíritos. Como a ignorância é fatal a tanta pobre gente. Que responsabilidade assumem os que recusam a instrução às classes pobres da sociedade? Eles pensam que com a polícia e os guardas podem prevenir os crimes. Como estão errados? Se dobrassem ou quadruplicassem o número de agentes da autoridade, os mesmos crimes seriam cometidos. Aqui é a opinião dele, certo? Isso aqui eu estou falando, gente, de 1864. Tá? Alguém que foi condenado à morte. Mas o que eu queria era um outro detalhe aqui, ó. Ele fala sempre aqui, não, eu achei que eu tinha anotado. Ele chama atenção sempre o seguinte: eu não fui orientado nas minhas más tendências. Ele fala, ele meio que reclama daquilo, né? Ele sempre foi livre para fazer o que quisesse, não teve ninguém que pudesse colocar rédeas na vida dele. Claro que isso não justifica, mas explica por que muitas vezes alguém está errando, né? Então, aquilo que a gente julga vendo apenas um momento, uma fotografia da vida de alguém, a gente não sabe o antes.
Não sabe o que aconteceu antes. E outra, será que foi culpado sozinho? Então não cabe a gente julgar, porque o julgamento, como eu falei antes, ele é barulhento, porque ele é carregado de preconceito, ele é carregado de ódio. O julgamento é carregado de intolerância, porque eu não tolero alguém que pensa ou age diferente de mim. Porque o meu jeito de fazer as coisas é o jeito certo, do outro não é. Né? Isso se fala desde de religião, raça, partido político, opção sexual, qualquer coisa. Posição social, qualquer coisa que seja diferente ou que cause para mim uma despeita, né? Um ciúme, uma dor de cotovelo, eu acabo julgando, carregado desse ódio, desse preconceito, dessa intolerância. Isso é barulhento. E é esse barulho que impede que a gente receba ajuda. Eu já falei isso, mas é importante a gente repetir. Esse barulho que impede que eu ouça a voz suave, né? Tranquila, da ajuda. Da ajuda divina. A ajuda divina vem através de pessoas, vem através do nosso anjo guardião, mas não somente vem do plano espiritual, vem por pessoas. Quando a gente serena a nossa mente, o nosso coração, a gente acaba recebendo ajuda. Por quê? Porque as pessoas ficam com mais vontade de ajudar? Não, porque aí abre o campo. A gente fica mais receptivo, a gente entende que aquilo é uma ajuda. Né? Enquanto a gente fica brigando, lutando, fazendo essa algazarra toda, a gente não ouve isso. E é ali que, aí eu entendo o porquê de chamar atenção para isso. Para o fato de não julgar, né? Como sendo um instrumento de melhoria da nossa vida. Aí eu entendi a lógica. Então, por uma questão de inteligência, é importante a gente não julgar. Se eu quero que a minha vida melhore em todos os aspectos, é importante que eu não julgue. E é importante que eu ame o criminoso. Ah, mas como é que eu amo o criminoso? Vou levar ele para dentro da minha casa? Não se trata disso. Até tem um trecho aqui, exatamente a esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, fala o seguinte, o capítulo está aqui, capítulo 11. Olha só, não julgueis, não julgueis, meus caros amigos, porque o julgamento que fizerdes vos será aplicado mais severamente ainda. E tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza, e que o mundo não considera sequer como faltas leves, como, por exemplo, o preconceito. É uma falta leve, não deve fazer, tal, mas é um crime severo perante os olhos de Deus. Né? A verdadeira caridade não consiste apenas em esmolas. Deveis àqueles de quem falo o socorro de vossas preces. É a verdadeira caridade. Não é preciso dizer de um criminoso, é um miserável, é preciso expurgá-lo da terra, a morte que se lhe inflige é muito suave para um ser dessa espécie. Não, não. Não é assim que deveis falar. Olhai vosso modelo, Jesus, que diria ele se visse esse infeliz perto dele? Lamentá-lo-ia, o consideraria como um doente, bem miserável, e lhe estenderia a mão. Não podeis fazer isso na realidade, mas pelo menos podeis orar por ele, assistir seu espírito durante alguns instantes que deve ainda passar sobre a vossa terra. O arrependimento, e aí que está o detalhe, o arrependimento pode tocar-lhe o coração se orardes com fé. Ele é o vosso próximo como o melhor dentre os homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. E aí esse criminoso aqui, que dá essas entrevistas, né, para o médium lá em 1864, ele fala da importância das orações e o alívio que isso causa. E foi a partir das orações das pessoas que ele então pôde experimentar o arrependimento. E aí pronto, aí foi um caminho sem volta, porque através do arrependimento ele pôde perceber o tamanho das atrocidades que ele fez. E aí ele passou então a querer corrigir aquilo. E uma das maneiras que ele encontrou foi mostrando como acontece.
mostrando que o sofrimento é grande, é pesado demais, só aumenta depois da morte, né? Porque ele recebia a visita, né? das vítimas dele, constantemente. E eram imagens terríveis. Ele dizia até indescritíveis, de tanto terror que aquilo causava nele. Então, nos momentos que ele era chamado para uma mesa mediúnica para relatar os seus sofrimentos, ele deixava de ver as suas vítimas e era um momento de alívio ali para ele. Só que aquilo, e aí durante esse processo, as pessoas faziam oração para ele e tal, e ele ia se fortalecendo com aquilo, sabendo que aquilo seria passageiro, sabendo que ele ia, mais lá na frente, sair daquela condição de extremo sofrimento. Então, por isso a importância da oração. A gente pensa, mas como é que eu vou orar por um bandido? E aí eu me lembro de uma sugestão da Vanilda aqui numa palestra, que ela contou que faz, quando vai fazer uma oração, imagine se abraçando aquela pessoa, um desafeto, que seja um vizinho, colega do trabalho, quem for, imagine se abraçando, como um pai ou uma mãe abraça um filho pequenininho, né? Como sendo, calma, ele ainda não saiu ainda daquele ritmo ali, vai sair, é uma questão de tempo, é uma questão de aprendizado. Só que também não pode a gente, cheio de orgulho, querer dizer como é que é, né? A gente pode ajudar, né? E eu assisti a uma entrevista, eu achei muito interessante, muito esclarecedor também, eu queria dividir com vocês aqui. Vou tentar com as minhas palavras, tá? Essa entrevista foi dada numa universidade, um instituto de administração na Índia, um instituto bastante respeitado lá. E aí um aluno perguntou para o mestre, ele perguntou assim, se o senhor pudesse ter acesso a uma máquina do tempo que o fizesse voltar para antes, bem antes da Segunda Guerra Mundial, mas sabendo o que aconteceria no futuro, caso a Segunda Guerra Mundial acontecesse? Deu, né? Achei que eu tinha dado uma enrolada aí, uma embrulhada. O senhor mataria o bebê Adolf Hitler? Olha que pergunta, né? E a resposta dele é a seguinte: Adolf Hitler não foi a causa da Segunda Guerra Mundial, foi uma consequência. O Adolf Hitler foi, na verdade, alguém que conseguiu juntar ou concretizar, ou administrar, ou organizar todo o ódio que havia na sociedade da época contra os judeus. E, diga-se de passagem, esse ódio não vinha de 1 ou 2 anos. O ódio contra os judeus aconteceu aqui na Terra por 18 séculos até aquele momento. 18 séculos. Os judeus foram perseguidos pelos mais diversos motivos, mas o principal deles, por terem assassinado Jesus, né? E até hoje muitos nutrem ódio por conta disso, por serem manipuladores de mercados financeiros pelo mundo afora, tidos como sonegadores, como na própria Alemanha foram culpados pela hiperinflação, que causou danos terríveis à economia e fome, né, e desemprego na Alemanha, na época. Então ele mostra que, na verdade, o Adolf Hitler ele foi uma consequência, foi alguém extremamente competente em fazer isso. Enquanto que o mundo foca no Adolf Hitler como culpado pelas atrocidades, pela morte de 6 milhões de judeus, ele chama a atenção de que ele apenas foi competente em transformar todo esse ódio, em direcionar esse ódio para resultados, embora que resultados desastrosos, mas resultados. Ele conseguiu resultados concretos. O Adolf Hitler literalmente fez fábricas de matar. Ele não matava simplesmente, matava em grande escala, em altíssima escala. Olha que organização. Imagina ele, com essa capacidade de organização que tinha, se fosse fazer algo para o bem da humanidade, né? Que cabeça, né? E aí, ele vai chamando atenção para isso, de que, na verdade, muitas pessoas, uma grande parte da população, inclusive,
tinha esse tipo de sentimento e esse tipo de emoção contra os judeus. Só que não tinha, muitas vezes, a competência para agir de tal forma, ou não tinham esse ódio com tanta intensidade. Mas muita gente tinha, não foi um sozinho que fez. Imagine um sozinho que tivesse ódio de uma população inteira, ele simplesmente não faria nada, ficava sozinho, né, se sujando no seu próprio ódio. Então, o que ele chama a atenção é que esse ódio está aqui. E que se ele fosse matar o bebê Adolf Hitler, não ajudaria em nada, porque um outro poderia vir com tal competência ou maior ainda depois. A gente não sabe. Então, o detalhe não é o evento em si e o processo, e sim o processo. Porque nós vivemos numa cultura de violência. A cultura de violência nasce exatamente a partir de julgamentos. Julgamentos carregados com ódio, com preconceito, com vontade de vingança. A vingança decorrente de um julgamento mal feito. Então, dificilmente a gente faz um julgamento bem feito, diga-se de passagem. Então, o negócio é não julgar, para não errar. E viu onde é que vai, até onde pode ir esses julgamentos? Quem daquela época que tinha ódio de um judeu poderia garantir que já não tinha sido, que já não tinha reencarnado lá como judeu? Ninguém poderia. Aliás, muitos dos que foram a favor das atrocidades todas, provavelmente já poderiam ter sido um deles. Porque a gente muda de posição o tempo todo. Quem reencarna como homem hoje pode reencarnar como mulher amanhã. Quem está na posição de pai pode nascer na posição de filho. Enfim, quem está aqui, nasce no Brasil, já reencarnou no Canadá, já reencarnou. Enfim, a gente vai experimentando, é isso que nos constrói. É isso que nos faz evoluir. São essas experiências. Por isso que julgamento é apenas, quando a gente julga alguém, a gente está julgando uma fotografia, um fragmento minúsculo. Impossível a gente saber os motivos que trouxeram aquela pessoa até aqui, e mais difícil ainda saber como vai ser dali para frente. Em que momento aquela pessoa pode, se for um assassino ou um político criminoso, por exemplo, pode se arrepender do que fez e transformar tudo aquilo que ele fez de negativo em algo bom para a humanidade. Eu não sei em que momento isso vai acontecer, mas vai acontecer. Sabe por quê? Porque a lei de progresso é uma lei divina e natural. Ninguém escapa a ela. Lei de progresso. Uma árvore está sujeita à lei de progresso? Está sujeita. Ela nunca vai poder, exatamente pelo caminho inverso, diminuir de tamanho e virar semente de novo. Ela pode sim gerar frutos que vão dar semente, então é outro caminho. Assim somos nós. A gente não volta, a gente não regride. E é isso importante que a gente entenda, para a partir dessa compreensão a gente começar a agir da maneira diferente. Ok, gente? Eu vou encerrar aqui. Ver como a ajuda vem de vários lugares, né? Há um tempo atrás, não sei quanto tempo faz, eu estava fazendo um curso de finanças, olha só. E aí no curso, distribuíram esse material aqui, que eu acho que eu até já li aqui. Mas vou repetir, porque eu acho que vale a pena para a gente fechar essa discussão e esse assunto, a respeito desse assunto tão importante, que é a caridade incondicional, inclusive com os criminosos, e o combate ao vício do julgamento. O texto diz o seguinte: um dia, quando uma pequena abertura apareceu em um casulo, um homem se sentou e observou a borboleta por várias horas, conforme ela se esforçava para sair, conforme ela se esforçava para fazer com que seu corpo passasse através daquele pequeno buraco. De repente, pareceu que ela parou de fazer qualquer progresso. Aparentemente, ela tinha atingido o seu limite e não conseguiria ir mais longe. Então, o homem decidiu ajudar a borboleta. Ele pegou uma tesoura e cortou o restante do casulo. A borboleta então saiu facilmente, mas seu corpo estava murcho, era pequeno e tinha as asas amassadas. O homem continuou a observar a borboleta, porque ele esperava que a qualquer momento as asas dela se abrissem e esticassem para serem capazes de suportar o corpo, que iria se afirmar a tempo.
mas nada aconteceu. Na verdade, aquela borboleta passou o resto de sua vida rastejando com um corpo murcho e asas encolhidas. Ela nunca foi capaz de voar. O que o homem, em sua gentileza e vontade de ajudar, não compreendia era que o casulo apertado e o esforço necessário à borboleta para passar através da pequena abertura era o modo com que Deus fazia com que o fluido do corpo fosse para suas asas, de tal forma que ela estaria pronta para voar uma vez que estivesse livre do casulo. Algumas vezes, o esforço é justamente o que precisamos em nossa vida. Se Deus nos permitisse passar através de nossas vidas sem quaisquer obstáculos, Ele nos deixaria incapazes. Nós não iríamos ser tão fortes como poderíamos ter sido. Nós nunca poderíamos voar. Eu pedi força e Deus me deu dificuldades para me fazer forte. Eu pedi sabedoria e Deus me deu problemas para resolver. Eu pedi prosperidade e Deus me deu cérebro e músculos para trabalhar. Eu pedi coragem e Deus me deu perigo para superar. Eu pedi amor e Deus me deu pessoas com problemas para ajudar. Eu pedi favores e Deus me deu oportunidades. Eu não recebi nada do que pedi, mas recebi tudo que precisava. Fica aí, então, a dica de reflexão. Ok? Obrigado, gente.